a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 3. Aleluia. Gênesis capítulo 3, Deus me deu essa palavra conversando na cozinha com a pastora, assim, meio que por acaso. Na verdade, quem estava preparando uma palavra era ela. E aí ela me pediu para dar uma sugestão, fui inventar de dar a sugestão, Deus acabou me dando uma palavra para mim, né? Então, Gênesis capítulo 3, eu quero ler para os irmãos, o verso 1 ao 6, uma passagem muito conhecida, né, irmãos? Que fala da queda. E a palavra do Senhor diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre o alimento das palavras. O alimento das palavras. Vamos repetir juntos? Repita após mim. O alimento das palavras. Mais uma vez, mais alto. O alimento das palavras. Glória a Deus. Preste bem atenção nisso. Irmãos, como a comida alimenta o corpo, as palavras alimentam a alma. Vou repetir. Como a comida alimenta o corpo, as palavras alimentam a alma. É por isso, irmão Paulo, que um homem não vive só de pão, como citou Jesus, mas de toda a palavra. Amém? Mateus capítulo 4, verso 4 diz assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus aqui está falando o texto de Deuteronômio 8:3, né? Deuteronômio 8:3 diz assim, ó irmãos: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deus é bíblico, Jesus é bíblico. Então ele não está ali combatendo Satanás no deserto, em Mateus capítulo 4,
com coisa que ele tirou da cabeça dele, né? Mas sim citando Deuteronômio 8:3, a palavra de Deus. Deus citando a palavra de Deus. Amém? Quanto mais eu, né? Não tenho que citar a palavra de Deus. E onde Eva e Adão caíram, foram derrotados, Jesus venceu. Venceu como? Com a palavra de Deus. Aleluia. Mas veja bem, continue pensando comigo, Sheila. Assim como existem alimentos saudáveis e outros nocivos e até venenosos, existem palavras saudáveis, palavras nocivas e palavras até venenosas. Provérbios capítulo 12, verso 25 diz assim: Provérbios 12, 25: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Uma boa palavra traz o quê? Ô irmão, acorda, meu filho. Vocês querem receber a palavra ou não querem, irmão? Amém? Uma boa palavra traz alegria. Diga comigo, uma boa palavra traz alegria. Aleluia. Se uma boa palavra traz alegria, uma má palavra traz o quê? Tristeza, desânimo. Eu estou falando do alimento das palavras. Olha aqui para mim. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Agora escute: quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, ou seja, a língua pode ser bem utilizada, irmão Edson, ou mal utilizada. E a Bíblia diz assim, irmã Rosemane, que quem utiliza bem o que? A sua língua, come do seu fruto. Isso significa o quê? Que tudo que você fala gera um fruto, seja de bom, seja de ruim. E aqui cabe uma pergunta, irmãos. A pergunta é: como você tem utilizado suas palavras? Quem bem a utiliza, é o que diz a minha Bíblia, e a sua também. Quem bem a utiliza. Como você, como eu, como nós temos utilizado, irmã Sueli, as nossas palavras. Nós temos utilizado, irmão Eli, as nossas palavras para a morte ou para a vida? Nós temos utilizado, Cristina, as nossas palavras para construir ou para destruir? Nós temos utilizado as nossas palavras, Sheila, para edificar ou para derribar? O fato é, irmãos, o fato é, igreja, que nós precisamos sempre da palavra certa, na hora certa. Você e eu precisamos sempre da palavra certa, na hora certa. E qual é a palavra certa? É a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Por isso que Efésios 5, 19 e 20 diz assim: falando entre vocês. A Bíblia ensina, irmãos, até como a gente tem que falar. Falando entre vocês
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desafia-se a si mesmo. Esses dias eu e a pastora fizemos um desafio a nós mesmos. O desafio era o seguinte, irmão Evaldo: nós vamos passar o dia inteiro sem falar nenhuma palavra que não glorifique a Deus, que não esteja alinhada com a fé, que não esteja alinhada com a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Grande luta, mas vencemos. Porque é nessas horas, quando você se propõe esses desafios, que você percebe que o mundo espiritual tem muito mais noção do que você e eu, do peso e do valor das nossas próprias palavras, e por isso o mundo espiritual vai fazer de tudo para nós sairmos por aí proferindo palavras de qualquer jeito, de qualquer maneira. Provérbios 25:11 fala do quanto a tua própria palavra vale. Diz assim, Provérbios 25:11, passagem muito conhecida nessa noite: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então a palavra, ela tem o tempo para ser falada. E quando a palavra certa, irmão Evaldo, é falada por nós no tempo certo, a Bíblia diz que ela é mais preciosa, ela é tão preciosa como se você tivesse maçãs de ouro em bandejas de prata. Ou seja, irmão Paulo, ela é riquíssima. Se tem uma coisa que nós temos que economizar, irmãos, é economizar em palavras. Eu e a pastora temos aprendido muito de Deus nesses últimos tempos com relação a algumas situações. Onde nos manifestávamos, mas agora estamos deixando de nos manifestar em alguns contextos. Ontem mesmo tivemos uma situação que em outros tempos nos manifestaríamos muito rapidamente. Na verdade, todos nós sempre temos algo a dizer a respeito de tudo, mas isso não significa que nós devemos dizer tudo. E ontem eu falei para a pastora: não diga nada sobre isso. Eu estou falando do alimento das palavras. Veja bem, vamos voltar ao raciocínio. Assim como o seu corpo reflete o que você come, a sua alma reflete o que você ouve. Vou repetir. Assim como o seu corpo reflete o que você come, a sua alma reflete o que você ouve. Pode ver. Não é assim, irmã Rosamana?
Pessoas que andam por aí com a alma toda doente, toda desajustada, toda errada, pode ver, se prestam a ouvir tudo que é tipo de conversa, de tudo que é tipo de gente. De fato, irmãos, a palavra, ela é a força mais poderosa do universo, a ponto dela ter criado os mundos e os seres. É o que diz Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível que você vê veio a existir das coisas que não são visíveis, ou seja, a palavra materializa o invisível. Aí está o seu poder. Então, tudo aquilo que você falar, há uma grande probabilidade disso, se não no momento, mas num futuro próximo, se materializar. Seja de bom, seja de ruim. O pastor está ensinando o poder do pensamento positivo, confissão positiva. Não, irmão, estou ensinando o que diz a Bíblia. Não é mágica. Então, percebendo muito bem isso, Marlene, a maior disputa que existe, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, é a disputa pela palavra. Vocês sabiam, irmãos, que o mundo espiritual disputa as palavras que vocês vão falar, que eu vou falar? E a nossa geração pós-moderna tem um nome para isso. Você já ouviu? Guerra de narrativas. O que é uma guerra de narrativas, irmão Hélio? É nada mais, nada menos que a disputa que existe pelo poder da palavra. E essa disputa é física, mas acima e além é espiritual. E nessa guerra, irmão Paulo, a guerra de narrativas, a disputa cristina pelo poder da minha, da sua, da nossa palavra, existem dois lados. Existe a verdade e existe um outro lado, que é o lado que nós vemos em Gênesis 3, do 1 ao 6, que nós lemos aqui no início dessa ministração, que é a relativização da verdade. Existem dois lados, a verdade e a relativização da verdade, o que no fundo é a mentira. Pastor, mas então por que não fala mentira de uma vez? Porque há uma diferença. Mentira, Cristina, não só é o oposto da verdade. Mentira também é a relativização da verdade, na tentativa de fazer as pessoas acreditarem que não existem valores absolutos, na tentativa de fazer as pessoas acreditarem, e nós fazemos parte do pacote também, porque estamos nesse mundo, e você tem que entender que existe um sistema de coisas desse mundo que traz uma guerra de narrativas, e você está no meio dessa guerra, tanto quanto eu também. Nós, a igreja, também fazemos parte dessa guerra. Isso não é de hoje, não é novidade, desde o Éden já existe. Gênesis 3 é que é deflagrada essa guerra entre a raça humana e a serpente, e faz parte disso a relativização da verdade. Pastor, não entendi, deixa eu explicar. O que é relativizar a verdade? É dizer o seguinte: olha, o que é certo para você pode não ser certo para mim. Quantas vezes você já ouviu isso?
Hoje um dos maiores problemas, irmãos, que enfraquece a igreja, é que muitos crentes estão presos na relativização da verdade. E aí eles não se corrigem em si mesmos e nem estão muito preocupados com a correção na igreja. Por quê? Porque, deixa isso para lá. Não é muito certo para mim, mas se é certo para ela, amém. Aleluia. Mas você olha na Escritura, Jesus nunca se comportou assim. Veja, preste-me atenção. É fundamental estar atento não só ao que você ouve, mas a quem você ouve. Do que o senhor está falando, pastor? Qual a origem? Qual o histórico? Quais as credenciais? Qual a autoridade de quem está te falando algo? Você não compraria produtos de higiene e limpeza de alguém que não toma banho? Ou compraria? Você não aceitaria alguém para dar orientações para o seu casamento, mas que abandonou o cônjuge? Ou aceitaria? Você não iria montar um negócio, um empreendimento e chamar para te dar uma consultoria o cara que faliu? Ou chamaria? Percebe como para nós, irmãos, né? Deixa eu falar uma coisa que é mais do dia a dia dos irmãos aqui, que eu sei que os irmãos trabalham em empresa com coisa perigosa. Vamos lá. Você não chamaria o cara para ensinar segurança do trabalho lá onde você trabalha, o cara que nunca usa o EPI? Ou chamaria? Entendeu, né? Vamos ter a palestra com segurança do trabalho aqui. Hoje nosso palestrante é o cara que esconde atrás do tanque ali para fumar um cigarrinho, para acender um fogo. Ora. Só que, irmãos, percebe como no nosso dia a dia essas coisas são muito lógicas, pelo menos deveriam ser, né? São muito óbvias. Mas quando é com relação à nossa vida espiritual, muitas vezes a gente faz exatamente isso. Muitas vezes, além de não prestar atenção ao que estão nos falando e ficar comendo certos lixos por aí, ainda por cima a gente não presta atenção a quem está falando e fica dando credibilidade a quem não tem origem, quem não tem histórico, quem não tem credencial, quem não tem autoridade. Pastor, está dizendo que tem que ser perfeito para falar alguma coisa para alguém? Não, porque todo mundo tem desafio, tem problema, tem dificuldade, né? Mas, irmão, não é um pau torto que vai te ensinar a endireitar o teu caminho. No português bem claro, né? Às vezes os irmãos, né? A pastora reclama, né? Eu sou muito erudito, né? Então vamos falar o português bem claro, né? Não é um pau torto que vai te ensinar o caminho reto, irmão. Aleluia.
Então, exemplo simples, ó, que eu mencionei já aqui, ó. Alguém que abandona a sua casa não tem autoridade nenhuma, não tem credibilidade nenhuma para vir te falar de família. Onde é que está na Bíblia? 1 Timóteo 5,8. Olha ali, ó. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Qual é o requisito número 1 para mim? Ajudar a família do outro, né? Eu cuidar bem da minha. Aleluia. Não quer dizer que eu não vou ter problema na minha família, dificuldade, todo mundo tem. Mas eu estou ali temendo ao Senhor, irmão Ivaldo, batalhando, perseverando e não me conformando em colocar sempre a minha família no trilho do Senhor. Amém? É disso que eu estou falando. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. A pastora foi ministrar num lugar. Irmãos, ainda bem que eu não estava lá. Ela foi ministrar num lugar. E lá nesse lugar, os irmãos lá têm aquela cultura muito esquisitinha, né? Da tal da oportunidade. Eu não sei, irmão Paulo, porque para mim oportunidade é ser crente, né? Irmão Paulo, nós tudo aqui adorando o Senhor, ouvindo a palavra, estamos todos tendo oportunidade simultaneamente aqui, né? Mas aí tá bom, né? Aí os irmãos sabem como é que é o negócio, né? Fala, canta, né? Ok. Eu desconfio que ela já estava meio estressada. Você não chama um pregador para ministrar, né? E fica enrolando aí 1h30 para dar a palavra para o cara falar. Aí, antes de passar a palavra, irmão Paulo, nada tão ruim, irmão Roselane, que não possa ficar pior, né? A Cristina é cheirando risada. Inventaram de chamar uma tal de missionária. Oi, irmã Sueli. A pastora me disse lá em casa: se pensa em uma criatura ridícula. E essa mulher, irmãos, eu acho que ela só não se pendurou no forro lá da igreja dos irmãos porque não tinha corda, e o resto ela fez. Você já vai entender porque que eu estou contando essa história triste. Pois a pastora me contou e disse assim: eu nem ministro, né? Os irmãos me conhecem, né? Eu não sou flor que se cheira, né? A pastora é de Deus, amém? Aleluia. Eu não sou muito flor que se cheira, né? Comigo, faz uma coisa dessa, passou a palavra, eu digo amém, glória a Deus. Deus já falou, vamos fazer uma poderosa oração e todos estão despedidos na paz do Senhor Jesus. Tá bom, nem prega. Mas a pastora, né, ministrou. Só que quando ela foi ministrar, irmão Hélio, ela começou a ministração dela falando a respeito da missão mais importante que existe na vida de um crente, que é cuidar da sua própria casa, da sua própria família. Os irmãos estão se coçando porque já estão entendendo onde que eu vou chegar, né? Eu não vou fazer um leilão aqui, mas adivinha quantos minutos deu? Irmão, não deu 15 minutos. A mulher levantou, saiu correndo da igreja lá como o diabo foge da cruz.
Por que será, né? Você está entendendo? Então, meu irmão, você não tem que cuidar só o que você ouve, você tem que cuidar também quem você ouve, quem está lá do outro lado, quem está te falando. É outro exemplo, quer ver outro exemplo que eu dou para os meus alunos? Quem aqui já teve aula comigo sabe disso, né? Quem não está disposto a estudar para aprender, não tem autoridade para ensinar. Qual é o requisito número 1 de qualquer excelente professor? É que ele é um eterno estudante. Aleluia. Olha aqui para mim, toda mentira, toda relativização da verdade, ou seja lá como venha a se chamar, Marlene, tem uma paternidade, que não é Deus, mas é o diabo. João 8,44, Jesus ali falando, para o pessoal lá do tempo dele: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, né? Depois o pessoal diz que eu que pego pesado, né? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, quando tem mentira, quem é que está no meio? O diabo. Quando tem relativização da verdade, quem é que está no meio? O diabo. Quando tem gente querendo ser o que não é, quem é que está no meio? O diabo. O que muitas pessoas não se dão conta, eu já estou quase terminando, é que as palavras, irmã Rosilane, elas não só criam lugares, ouça, as palavras criam lugares, ok? Lá em Gênesis não era assim, Deus foi falando e foi surgindo, foi acontecendo, foi criando-se os lugares, né? As palavras não só criam lugares, as palavras não só criam coisas, mas as palavras também mudam geografias. E uma geografia pode ser mudada para melhor ou para pior, dependendo da palavra liberada. Por isso, cuidado, é o que Deus está falando comigo e com vocês nesta noite aqui, igreja. Cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você ouve, pois a quem você ouve e o conselho que você pratica determina a situação do território que você vive. Quem você ouve, o que você ouve, o conselho que você põe em prática vai determinar o destino da geografia que você vive. Eu tinha um tempo atrás uma determinada aluna que vivia um casamento que era uma bênção, que era um céu, só que ela foi ouvir a palavra errada das pessoas erradas, e isso mudou a sua geografia a tal ponto que hoje a geografia da sua casa é um verdadeiro inferno, infelizmente. Uma aluna minha. Então veja o caso de Eva. Eu não sei se você já parou para pensar na irmã Eva. Veja o caso de Eva, irmã Sueli. Eva morava numa geografia perfeita, tão perfeita
perfeita que tinha nome. Aonde que Adão e Eva moravam, irmãos? Jardim do Éden. Jardim do Éden é o quê? É o paraíso. Eva morava numa geografia tão boa, tão perfeita, que até se chamava paraíso. Diga comigo, paraíso. Paraíso. Mas qual é o problema de Eva, que nós lemos em Gênesis 3, do 1 ao 6? Ela ouviu a pessoa errada. Ela ouviu a serpente. E ela praticou o conselho errado. Qual foi o conselho da serpente? Não, boba, não é bem assim não, como Deus falou. Não, bobo, o teu pastor é muito radical, muito bíblico, muito chato. Onde é que já se viu? Botar minhoca no louvor lá. Muito cuidado, isso é conversa da serpente. Eva ouviu a pessoa errada, irmão. Entendeu? Meu irmão, quem é o diabo? O diabo é um cara que foi expulso da própria casa, anjo caído. O que é o diabo? É um querubim sem teto. Alguém que não tem casa, que foi expulso da própria casa, por incompetência, por ser um sem noção. Você acha que esse alguém vai ter alguma autoridade para orientar a tua casa? Então a pergunta aqui é o seguinte: Eva conseguiu a proeza. Eva conseguiu a proeza de estragar o paraíso. Como? Ouvindo a pessoa errada, praticando o conselho errado. A pergunta é: quem você tem ouvido? E outra pergunta: qual conselho você tem praticado? O que você ouve e põe em prática molda a geografia que você vive. Gênesis 3, 17 e 18, olha o que Deus disse para os dois lá. Aqui, para o Adão, vamos pegar o Adão aqui para ninguém dizer que eu estou falando só da mulher. E Adão, Gênesis 3, 17 a 18. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher. O problema não era ter ouvido a mulher, o problema é quem a mulher ouviu. Entendeu? É uma reação em cadeia. A mulher ouviu a serpente, o homem ouviu a mulher, e assim foi. E quem tinha que ser ouvido, que era Deus, ninguém ouviu. Ou se ouviu, fez que não ouviu, porque foi pôr em prática o conselho da serpente. Eu não sei o que é pior, você não ouvir ou fazer que não ouviu, mas enfim. Mas veja bem, e Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Como é que a terra era antes? Bendita ou maldita? Bendita ou maldita? Bendita. Como é que ela se tornou depois? Maldita. E por que ela se tornou maldita? Culpa do diabo. Não, por sua, Deus falando para Adão, sua causa. O diabo está na dele de diabo. Você que foi ouvir quem não devia. Você que foi praticar o que não devia. Entendeu? Vamos lá. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida.
Está vendo, irmão Evaldo? Por isso que nós temos que trabalhar tanto, por causa do irmão aqui. Eu não sei, irmãos, se nós vamos ter essa oportunidade de acertar as contas com o irmão Adão quando nós chegar lá, mas eu bem que gostaria. Dizia, por causa de você que eu tive que vender a água. Entendeu, irmão? Estava tudo bom, estava tudo pronto, estava tudo certo, irmão. Assim muitas vezes é na tua vida, meu filho. Está tudo bom, está tudo certo, está tudo beleza. Você está congregando, está em comunhão com os irmãos, está ouvindo sua liderança é bíblica, está recebendo a palavra, glória a Deus, aleluia. Aí daqui a pouco chega um boca de latão desses por aí. E se você der ouvido, o teu paraíso pode virar esse negócio aqui, terra maldita. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Está entendendo? Mesmo que você more no paraíso, se você ouvir a pessoa errada com as palavras erradas e botar isso em prática, vai dar problema. Vai dar problema. É por isso que eu sou insistente, para não dizer chato. É por isso que eu pego no seu pé. E pego mesmo. É por isso que eu sempre estou de olho em você. Sabe por quê? Para você não ter problema da sua geografia, do seu paraíso virar um inferno, por você ouvir coisas erradas de pessoas erradas e pôr em prática conselhos errados. E está na Bíblia, porque a Bíblia diz: obedecer vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles são os que velam. Sabe o que é velar? Vigiar por sua alma. Então, irmãos queridos, sobretudo nesse tempo de tantas mentiras, vocês já viram como é um tempo de tanta mentira? Onde nós estamos pagando um preço tão alto para sustentar a verdade. Não pense não que você vai ser popular, que os outros vão querer ser teu amigo, gostar de ti, se você sustentar a verdade, porque não vão. Há um preço alto a pagar para sustentar a verdade. Mas eu quero incentivar você nessa noite: só dê atenção à pessoa correta com a palavra correta, sua liderança com a palavra de Deus, objetiva, não relativizada, no coração e na boca, para orientar a sua vida. Amém? Amém. Esses dias alguém me disse: professor, qual é o requisito maior de uma liderança? E eu respondi: compromisso com a verdade. Sabe como você vê quem tem compromisso com a verdade? É quando, para sustentar a verdade, esse alguém está disposto até a sofrer algum prejuízo, mas não abre mão da verdade. Não abra mão da verdade. Não abra mão da palavra. Filtre, selecione
Preste atenção, observe, avalie, compare com as Escrituras o que você ouve, de quem você ouve. Para que a sua geografia seja cada vez mais uma geografia de paraíso e não se torne uma geografia corrompida. Amém?